Hoje, Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam na final da Copa do Brasil de 2024, um campeonato que enriquece seus vencedores e que tem ganhado cada vez mais importância no calendário dos clubes. Mas a história da competição não se resume apenas a dinheiro. A Copa do Brasil é muito mais que um simples torneio mata-mata. Nela, diversas rivalidades são afloradas, muitas histórias são contadas e muita emoção é envolvida em torno da maior paixão do país que dá nome ao torneio, o futebol. Uma competição que surgiu para agradar as tensões dos times de fora do eixo, para aplacar as federações dos estados que tinham clubes de menor expressão e que queriam disputar um campeonato de nível nacional. Isso porque o Brasileirão de 1987 contou com uma diminuição no número de participantes e uma divisão, que originou a Copa União e a manutenção da Copa Brasil. Assim surgiu, em 1989, a Copa do Brasil. O pé direito, o Marino vai marcar, Cuca para daqui, para dali. Gol! Pegou, largou, o goleiro chegou, zero, bateu direto. Gol! Faz explodir o Morumbi. Ajeitou, cruzou, subiu, David, tocou, é gol! Luizão! A chance do primeiro, Márcio Mossoró bateu. Tirou a defesa, voltou para a Dutra, disparou! Cruzamento para Neymar, tocou! Neymar pro Santos! Correu, bateu, gol! É de Fernando Prado! Entrou na cara do gol pro cobertura, bateu! Partiu Rodinei, bateu! A bola falta de primeira, vai ser um golaço, Nestor! Na primeira edição, 32 equipes brigaram pelo título, conquistado pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense, o primeiro campeão do torneio. Até nós iremos. Um empate fora de casa por 0-0 e uma vitória por 2-1 diante do Sport deram a taça ao imortal. Luiz Henrique Benfica, então repórter da Rádio Guaíba, conta uma curiosidade sobre aquela conquista memorável. Especificamente, a respeito da final, tem uma curiosidade muito grande. Muitas emissoras de rádio aqui de Porto Alegre, elas acabaram não colocando a sua chamada equipe principal, porque no dia seguinte haveria um jogo no Maracanã das eliminatórias da Copa do Mundo de 1990, mas foi uma partida muito disputada. O Grêmio chegou inclusive a correr um sério risco, e se o jogo permanecesse em 1-1, o Sport seria campeão justamente pela questão que você lembrou há pouco tempo do saldo qualificado. Então o jogo se tornou dramático para o Grêmio, até que o Cuca, na época jogador, hoje técnico de futebol, o Cuca acabou marcando o segundo gol do Grêmio. Benfica também revela como foi a cobertura da primeira edição da Copa do Brasil. Obviamente que a partir do momento em que uma competição reúne clubes como o Grêmio, como o Internacional, como São Paulo, como o Corinthians, como o Palmeiras, ela acaba, obviamente, atraindo o interesse da imprensa. A cobertura era feita como se fazia a cobertura de brasileiro. Personagem central daquele título do Grêmio, vice-artilheiro da equipe na competição, Paulo Egídio, fala com a Rádio Bandeirantes sobre a conquista pioneira do tricolor gaúcho. O Grêmio tinha um grupo bem homogêneo, né? E é uma equipe muito unida, né? Uma equipe muito unida, com qualidade, com lideranças, né? Conseguiu fazer uma campanha assim bem sólida, né? Nós somos campeões invictos, né? Nós não perdemos nenhum jogo. Então essa regularidade, essa união, essa determinação fez que a gente tivesse sucesso naquele ano. O primeiro título veio de maneira indiscutível, com goleada histórica sobre o Flamengo na semifinal e com uma motivação a mais, a Libertadores da América. Na semifinal, nós fomos no Maracanã e conseguimos empatar. Depois de estar perdendo por 2-0, empatar com o Flamengo 2-2 e trouxemos a vantagem para o Olímpico, né, para Porto Alegre, né? E fizemos uma partida memorável lá e conseguimos vencer o Flamengo por 6-1, uma goleada histórica. E naquela época dava a vaga na Libertadores, né? Que era uma coisa difícil, que era só o campeão e o vice. Depois transformou-se no campeão e o campeão da Copa do Brasil. Não como é hoje aí, que 7, 8 times brasileiros vão para a Libertadores. Naquela época era mais difícil, né? Então a importância daquele título, além de ser o primeiro, ela transbordou para conseguir uma vaga na Libertadores, né? Então, foi o meu primeiro ano de Grêmio, eu estava há 4, 5 meses só no Grêmio, então foi um título importantíssimo para mim. Uma grande sacada de quem venceu o torneio logo de cara. E eu lembro que um dos principais articuladores
da realização daquela Copa Brasil foi justamente o presidente do Grêmio, Paulo Odoni. Qual a alegação? Por que o Grêmio valorizava tanto a Copa do Brasil? Porque a Copa do Brasil, na época, era apontada como o caminho mais fácil para que um clube chegasse a Libertadores América. E o Grêmio acabou, por coincidência, sendo o primeiro campeão da Copa do Brasil em 89. Foi diria assim que uma sacada. Ao longo de suas edições, a Copa do Brasil coleciona campeões inusitados. As famosas zebras, que protagonizam campanhas marcantes e entram para a história do futebol nacional. A Copa é o grande orgulho de clubes como Criciúma, Juventude Santo André, Paulista de Jundiaí e Sport Recife, campeões memoráveis do torneio. O Criciúma levantou a taça em 1991, um título surpreendente que mostrou logo na terceira edição da Copa do Brasil que aquele seria um campeonato singular. O empate por 1-1 no jogo de ida contra o Grêmio deu o título ao Tigre, já que estava em vigor a regra do gol qualificado, o gol fora de casa. Na volta, disputada no estádio Heriberto Rilse, 0-0 e comemoração preta, branca e amarela. Autor do gol que deu o título ao Criciúma, o ex-zagueiro Vilmar Rodrigues revela à Rádio Bandeirantes a emoção do triunfo. Eu tive a oportunidade de fazer o gol lá em Porto Alegre. É um gol inexplicável, que até hoje eu falo nele, eu fico arrepiado, porque ficou na minha vida marcado e está marcado na minha história. E por onde eu ando em Criciúma, eu sou bem visto e a torcida do Criciúma me adora, também por causa daquele gol, né? Pelos jogos que eu também fiz. Um grupo maravilhoso, diz a memória afetiva de Vilmar, que lembra daquela equipe histórica com muito orgulho. Era um grupo maravilhoso, a força de vontade daquele grupo e a união dentro de campo é que fez essa transformação de fazer uma grande equipe. Mas eu acho que o condicionamento físico e a vontade era o que permaneceu naquele grupo. Nossas almas em festa saudam esse clube de real tradição. O Juventude, o grande vencedor de 1999, contou com a ajuda do volante Flávio Campos para se tornar mais uma zebra histórica. Uma equipe aguerrida que acreditou que era possível vencer. E assim o fez contra o Botafogo na grande final disputada no estádio do Maracanã. É o que revela Flávio Campos, o ex-volante capitão do título. Bom, primeiramente fazer todo mundo acreditar, né, que seria possível. A gente tinha um grupo muito bom, muito forte, e aquela loucura de 150 mil, 140 mil pessoas no Maracanã. O Juventude foi equilibrado, não deu espaços, o Botafogo não teve uma supremacia, não tiveram gols fantásticos perdidos, não. Foi um jogo muito equilibrado, muito pé no chão e fez com que o Juventude fosse campeão naquele ano. E o que falar da conquista do Santo André? Em 2004, a equipe comandada pelo técnico Péricles Chamusca bateu o Flamengo em pleno Maracanã lotado. Um 2-0 chocante para muitos, não para o comandante daquele esquadrão. Chamusca revela bastidores do título do Ramalhão. Eu acho que o primeiro grande segredo dessa equipe foi que todos acreditavam no título desde que iniciamos essa trajetória. Além disso, a característica do grupo, né, de jogadores comprometidos, sem vaidade, um grupo muito unido, com identidade com o clube, um ambiente muito produtivo. Foi uma experiência sensacional. Paulista, 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 é o jundiaiense que quer ver-te campeão. No ano seguinte, em 2005, mais uma surpresa dominou o mata-mata das equipes brasileiras. O Paulista de Jundiaí eliminou Gigantes e fez da sua casa, o estádio Jaime Sintra, a sua fortaleza. Na final contra o Fluminense, um 2-0 em seu território definiu o dono da taça. Na volta, 0-0 e troféu nas mãos da equipe comandada pelo treinador Wagner Mancini. Hoje no Goiás, Mancini ainda celebra aquele título inesquecível. O Paulista era um time
formado muito pela base do clube, e a gente tem orgulho em dizer que o Paulista de Jundiaí é o único time que, para ser campeão da Copa do Brasil, eliminou 6 times de Série A. Então foi um ano muito marcante para todos nós. São histórias que a gente não cansa de contar e que sempre te dão muito prazer em lembrá-las. E o segredo para aquela conquista, professor? Eu acho que o segredo foi que era uma equipe muito corajosa. A gente sempre alertava para que nós não pensássemos quem é que estava do outro lado, né? A gente queria realmente ser sempre o protagonista do jogo, que, ao meu ver, foi o diferencial desse time no campeonato. No esporte eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. Em 2008, o Sport Recife fez história. Um título em cima do Corinthians, depois de uma derrota por 3-1 em São Paulo. Na volta, a Ilha do Retiro virou um caldeirão. A Casa do Leão se tornou uma fortaleza e foi palco de uma virada épica. Assim como em todas as conquistas, houve aquele personagem singular. Aquela história cheia de detalhes que contribuíram para uma conquista inesquecível. Nesse caso, esse personagem tem o nome de Cássio Lima. Eu me machuquei no jogo com o Vasco, o jogo de ida, e não pude jogar o jogo de volta com o Vasco e o primeiro jogo com o Corinthians. E retornei na final, aquele jogo emblemático, onde nós conseguimos esse título que ficou marcado para toda a história. Tanto é que foi constatado que após a final, eu fiz o exame novamente, eu tenho que ficar mais 15 dias de molho sem jogar. Vou ter depois no Brasileiro, no jogo contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro. Um título mais do que profissional. Uma vitória emocionante para o ser humano Cássio. É indescritível. Assim, o que vem logo na memória, é a nossa infância. A gente 7, 8 anos de idade, e você vê na TV o Corinthians jogando, Sport, Palmeiras, o Flamengo. E você, criança, batendo bola no meio da rua, e você começa a pensar, poxa, eu queria estar ali um dia. Eu tenho um sonho de jogador de futebol, de ser campeão. Então, quando chega um título de expressão máxima como esse, assim, o que vem na cabeça é muito isso. Poxa, eu consegui realizar meus sonhos. Eu cheguei lá, valeu a pena, toda a renúncia, todo o esforço, todo o sol que a gente levou, toda a chuva, todo o treino, o sofrimento que a gente passa na divisão de base aqui no Nordeste. Esse é o sentimento que fica. O sentimento de conquista não somente profissional, de carreira, mas de conquista pessoal também. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. A competição mais democrática do país consagra os aspirantes e os gigantes. Em 2023, um campeão inédito. O último dos campeões, o gigante São Paulo Futebol Clube, venceu pela primeira vez em sua história o caneco que faltava para o único clube campeão de tudo. A emoção que faltava não falta mais. E essa emoção está no relato do volante do tricolor paulista, Pablo Maia. Foi uma sensação indescritível que é até difícil de explicar todas as emoções, tudo que a gente sentiu quando deu o apito final e a gente tinha ganhado o título. O segredo para conquistas desse tipo passa por momentos chaves dentro da competição. Algo que só o mata-mata pode proporcionar. A responsabilidade e a pressão para decidir em 180 minutos leva a Copa do Brasil a um nível extraordinário e viciante. Na opinião de Wagner Mancini, esse é inclusive um grande diferencial da competição. É uma competição que ela é resolvida em 180 minutos. Eu, como ex-jogador e hoje técnico, a gente quer decidir o mais rápido possível, Para Pablo Maia, uma percepção parecida. Todo jogo é jogo difícil, não importa contra quem é o adversário, todo jogo está valendo vaga na outra fase. A pressão dos momentos decisivos é inexplicável. São segundos que parecem revelar o futuro. É justamente o que esses personagens contam sobre os momentos que, de certa forma, decidiram os títulos. Eu acho que o ano anterior, 90, foi onde é que prevaleceu tudo. Então, naquele ano, quando nós chegamos à semifinal com Goiás, e acho que o grupo
em si não estava, acho que preparado, como se diz, né? Você tem um grupo que está começando e chega numa semifinal de uma Copa do Brasil, inesperado, né? E acho que aquilo acho que abateu um pouco a rapaziada em termos. Quando nós fomos ver a realidade, era uma semifinal para ir para a final. Quando começou o ano seguinte, de 91, eu acho que esses reajustes de 90 caiu tudo em 91. Aí caímos em si que esse grupo tinha condição. E eu lembro bem que a gente teve uma conversa ali no momento do gol do Bahia, do 2-1 do Bahia, que era por volta dos 30 do segundo tempo, em que a gente conversou e falou assim, peraí gente, não tem desespero, a gente precisava do segundo gol igual, a diferença é que vai para os pênaltis agora. A gente estaria fora antes, se não fizesse outro gol, e estará classificado para uma disputa de pênaltis se a gente fizer o segundo gol.